de número 4, versículo de número 12 em diante. Tantas coisas têm acontecido nesses últimos dias, né? Tantas perguntas, né, a respeito do fim dos tempos, pastor, tantas notícias, né? As pessoas perguntando, e aí, pastor, é o fim dos tempos? Jesus está voltando? Jesus não está voltando? Como eu tenho recebido perguntas nesses últimos dias, pessoas também olhando muitas informações em redes sociais, enfim, são tantas as coisas que nesses últimos dias nós estamos fazendo parte. E se você me perguntar, pastor, Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. E para nós que estamos aqui vivendo e vendo tantos sinais acontecendo, né? Tantas barbáries, né? Tantas guerras e tantos levantes, que só pode ser uma obra mesmo do inferno, né? Porque as questões estão acontecendo principalmente lá em Israel, e creio que vocês também estão acompanhando tudo isso. E sim, é um pré-anúncio de tudo aquilo que a igreja vai relatar, como no livro de Mateus, que são as dores de partos, né? A Bíblia fala que nesses últimos dias alguns sinais fariam partes, né? Perguntaram inclusive, Senhor, quando nós vamos saber que estamos próximos do fim? Como é que nós vamos nos identificar que esses dias serão os fins dos tempos, né? E Jesus disse que alguns anúncios se fariam presente para que nós entendêssemos esse tempo. Haveria rumores de guerra, terremotos, nação contra nação, reinos contra reinos, peste, muitos morreriam de peste, né? E nós estamos vendo, né? E tem outras questões mais, uma linha mais questão de estudo, teológicos, que são a respeito dos sinais proféticos, né? Que muitos profetas profetizaram, ruas de sangue, e outras coisas mais, assim. Então, sim, nós estamos entrando numa fase final dos últimos tempos. E ainda alguns estudiosos estão esperando alguns sinais, ainda que porventura podem acontecer. E se isso acontecer, são algumas guerras que Jeremias, inclusive, fala sobre Gog e Magog, né? E, gente, estão só esperando alguns sinais acontecer para virem e dizerem, né? De fato, a profecia se cumpriu, quando tantas outras já estão falando e anunciando. E eu, nesses últimos dias, estou me pegando com tudo isso, né? Porque a gente vai vivendo, né? Nossa vida vai continuando, a gente vai trabalhando, a gente vê essas histórias acontecendo, as guerras, mas ainda está um nível distante das nossas vidas, né? Nós aqui em Três Coroas estamos bem, né? Aqui no Brasil, nesse estado, estamos bem. Nós estamos enfrentando níveis de guerra, de angústia, né? Como Israel enfrentou, né? Pessoas que foram mortas, sequestradas, caíram na mão de pessoas que não tiveram misericórdia. A gente tem visto e acompanhado como isso é terrível, né? E principalmente Israel sendo um termômetro profético de Deus, né? Como a Bíblia tem anunciado, né? Sempre falou. Então, nós sempre olhamos para Israel como um termômetro de tudo aquilo que está acontecendo. Inclusive, sempre fomos incentivados: orem pela paz de Israel, porque quando começam a ser atacados, é um pré-anúncio que as profecias começam a se cumprir, e isso é uma parte em que nós temos que ter atenção. E olhando para tudo isso, nesses dias, a gente todo domingo pregando a palavra, e há uma preocupação, principalmente da minha parte, de, Senhor, qual é a medida de Deus? Qual é a porção de Deus? Né? É dizer assim: eu sei que tu vai reunir uma parte da igreja, que somos nós essa noite, para ouvir uma palavra da parte de Deus. E eu sei que, conhecendo um pouco da vida de cada um, todos nós temos níveis de necessidades, né? Níveis de preocupações, enfermidades. Teve uma irmã até que vai estar testemunhando semana que vem aqui, que ela mandou para mim uma mensagem, que ela pediu, que a irmã Vânia pediu para mim orar. Ela estava toda com uma alergia no corpo, e tomando remédio, fazendo tudo, e estavam falando até que podia ser até sarna que ela tinha.
E ela tomando remédio, passando pomada e nada curava, nada curava. E ela veio na igreja aqui, a gente orou e ministrou e tal, falando sobre guerras espirituais, que muitas vezes são sinais em que Deus mostra. O mundo natural, ele é uma reação do mundo espiritual. E no final do culto ela falou: pastor, eu queria te pedir, me unge, me ora, repreendendo sobre, ora pela minha vida, e repreende essa enfermidade, que eu não sei mais o que fazer e tal. Resumindo aqui rapidamente, ela pegou e depois mandou uma mensagem para mim na quinta-feira, e veio domingo, outro domingo passado ela estava aqui, e ela pegou e me mostrou as fotos no celular dela, e o corpo dela todo já sarado, só com as marcas das feridas que estavam. E ela me testemunhou dizendo: pastor, eu não tomei nenhum remédio depois do culto de domingo, pastor, eu não passei nenhuma pomada, eu fui para casa e eu criei naquela oração, eu criei naquela palavra, eu disse: Senhor, eu me posiciono para receber a cura de Deus. E ela mandou para mim as fotos, e veio domingo e me mostrou no celular. Ela disse que estava toda tomada na barriga, nas pernas. E depois de domingo, foi o último dia que ela tinha tomado remédio, ela veio para o culto, passadas pomadas, e ela foi curada por Deus, curada por Deus. E ela estava fazendo exame, não sabia, não apontava, nem o médico sabia o que estava acontecendo. Então Deus está fazendo. A gente sabe que nós temos necessidade, nós temos níveis de preocupação, e vem sobre a vida do ser humano, né? Finalizando mais um ano, estamos concluindo mais um ano, e o ser humano, ele tem por costume, não generalizando, dizendo todos, mas a gente faz, né, alguns projetos, né? Nós temos os tais projetos de vida, de lugares que nós queremos viver, acessar, conquistar. E é pecado? Claro que não, é bênção de Deus. Só que às vezes termina mais um ano e parece que, ou está se concluindo mais um final de ano, e às vezes a gente não conquista, a gente não recebe, a gente não adquire coisas da terra, e a gente fica meio triste, né? A gente vê os irmãos às vezes meio cabisbaixo, e a gente vai perguntar e dizer: irmão, mas o que aconteceu? Qual é o quadro? Por que talvez você está um pouco desanimado? Por que, né, falta aquela alegria de Deus, né? Por que você está esmorecendo na fé, inclusive, né? O que está acontecendo? Qual é o nível de guerra, de luta? E às vezes a gente vê que são coisas naturais, normais, que para um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher espiritual, não poderia conferir. E aí a gente pensa: o que está acontecendo então? Se a pessoa está bem, a pessoa está com saúde, está trabalhando, né? Por que será que ela está tão desanimada, tão cabisbaixa? E algumas perguntas que a gente se faz, e para mim não ser contagiado, não ser contaminado com isso, eu sempre peço, eu oro: Senhor, eu quero uma palavra de Deus para mim estar compartilhando com a igreja. E o Senhor me levou nesse livro de Gálatas, capítulo de número 4, versículo 12, que nós vamos estar lendo agora. Você abriu a sua Bíblia? Ou assim conseguiu botar ali? Vamos estar lendo então um pouco daquilo que o Senhor repartiu comigo nessa semana. Uma carta de Paulo à igreja de Gálatas. Nos diz assim: 12: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, e nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Por isto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgostos, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo, por isso vos dizer, ou por vos dizer a verdade? Podia baixar, se baixa um pouquinho aqui para mim, acho que está dando um soquinho, pelo menos eu estou ouvindo aqui. 17, tá bom. Os que vos obsequiam não o fizeram sinceramente, mas querem afastar-se de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles.
Aí o 18, olha o que Paulo diz: é bom sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém? Amém, igreja? Amém. Paulo, mais uma vez, ele traz cartas, ele traz explicação. Paulo, ele está todo o tempo apontando o caminho. Paulo foi o apóstolo que ele encarnou verdadeiramente a palavra de Deus sobre a sua vida. Paulo recebeu da parte de Deus esse dom que Deus estava distribuindo aos fiéis, daqueles que acompanhavam Jesus. Paulo não era um dos 12 discípulos. Paulo foi aquele que entrou posteriormente, tempos depois. Paulo começa a fazer parte e ele é reconhecido pela igreja. Pode aumentar um pouquinho, Sil, agora aqui, um pouquinho baixo. Nós vamos acertar. Tá bom, Sil. Eu estou preocupado que daqui a pouco eu me esqueço, começo a gritar e a Dé começa a dizer que me falar baixo. Paulo, ele assume esse lugar, porque ele reconhece o que estava sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer então que Paulo começa a receber instruções da parte de Deus, dada pelo Espírito de Deus, como uma sabedoria, não apenas uma questão de inteligência, mas uma sabedoria que só Deus podia dar, como um dom de Deus, sobre o discernimento, ainda alinhado à palavra, ao dom do Espírito, de ter o discernimento dos tempos, de gerar uma clareza, um norte, um destino, para que o povo de Deus pudesse gerar uma continuidade de viver debaixo de uma aliança com o Pai. E Paulo então ele chega nessa igreja de Gálatas e ele escreve exatamente essa carta. Paulo, ele começa refletindo e falando, ele vai dizer num período desse momento em que ele inclusive estava enfermo, e ele vai até a igreja de Gálatas, e ele menciona dizendo, como nós lemos aqui: vocês vendo que estava sobre mim um nível de enfermidade, eu sendo um homem de Deus, mas vocês não me refutaram, vocês não olharam para mim e olhassem dizendo: vocês não estão habilitados, apóstolo Paulo, discípulo Paulo, de estar ministrando sobre nós. E alguns contextos me levam, e eu paro quando eu faço algumas leituras. Por quê? Porque essas menções que Paulo está dizendo descrevem muito a todos nós. São momentos chaves, pontuais, em que as escrituras elas vão estar falando como ato de ensino, e parece que não faz sentido em alguns momentos. Paulo podia ter escrito tantas outras coisas a nível de importância e relevância, e Paulo ele vai mencionar, ele faz questão de dizer isso, porque Paulo está dizendo sobre um lugar onde uma igreja entendeu por maturidade, não uma condição física, mas de reconhecer internamente o que Paulo carregava. Paulo estava dizendo naquele momento, enaltecendo essa igreja e dizendo: vocês não me refutaram, vocês não renegaram o que eu carregava. Existia uma instrução, existia sobre mim um ensino da parte de Deus, que Deus estava trazendo até a vida de vocês, sendo eu esse homem, essa carta, debaixo de um entendimento, de uma ilustração da vontade de Deus, eu vinha trazer sobre vós algumas coisas. Só que existia naquele período um momento em que Paulo ele se encontrava enfermo, e mesmo assim Paulo vai ao encontro desses homens. Paulo vai ao encontro a essa igreja, e a Bíblia vai dizer que eles receberam Paulo, dizendo: Paulo, tu permanece, tu é um dos nossos, ainda que você se encontre enfermo. Era Paulo dizendo: Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo Jesus. Nós estamos falando isso debaixo de um cenário em que aquele povo, há pouco tempo atrás, estava acostumado a ver os milagres de Deus. Era mais ou menos dizendo o seguinte assim: nós vemos Jesus curar cego, nós vemos Jesus, é muito fresquinho ainda na nossa mente.
Aqueles que não viram, mas ouviram falar a respeito de Jesus, e viram, ouviram os milagres que Jesus estava fazendo. Mas vem Paulo doente, é mais ou menos por entre linhas, dizendo: Paulo, por que você é um discípulo? Por que você é um apóstolo? Mas me diz uma coisa, por que você está doente? Por que Deus não te cura, Paulo? Se o Jesus que você vive, se o Jesus que você prega, e o Jesus que nós ouvimos falar, o Filho de Deus, ele fez tantos milagres e maravilhas, mas por que, Paulo, você continua sendo enfermo? E quando nós entendemos isso, o que nós estamos lendo, porque faz todo sentido, é que Paulo está dizendo, por entre linhas, e nós assumindo um pouquinho, essa palavra para os nossos dias, é entender que nem sempre nós vamos ter as melhores condições, e nem sempre nós vamos conseguir, inclusive com a nossa própria vida, a carne, estar sendo como um homem e uma mulher de Deus, curado, sarado, que vai estar refletindo como as coisas sendo para a glória de Deus. Como acabei de falar há pouco tempo, aqui estava dizendo um testemunho dessa irmã, que foi tocada por Deus, os médicos, fazendo os exames, o corpo dela ali tomando remédio e trocando, e não havia nenhum quadro de melhora. Mas ela dizendo: pastor, eu creio que se você me ungir, você orar, eu vou ter cura, e assim teve. Nós logo entendemos que tem momentos, tem situações, tem circunstâncias, que muitas vezes nós estamos perecendo. Por quê, pastor? Você pode estar me perguntando. Porque nós não acionamos os meios corretos, as coisas corretas, as melhores decisões que estaremos tomando. Por quê? Porque nós não acionamos o reino de Deus para fazer parte. Geralmente, e eu gosto de frisar isso, para não entender e não se contradizer com as palavras. Deus levantou os médicos? Sim, Deus levantou os médicos. Deus deu inteligência, sabedoria para os remédios? Sim, Deus fez isso. Mas nós precisamos entender. E nós que somos cristãos, nesses dias que temos recebido palavras, temos andado em relacionamento, temos a oração, temos a prática do jejum, temos uma vida de devoção. Quantas vezes, eu quero que você se encontre nessa palavra. Quantas vezes você estava doente em casa? Quantas vezes você estava febril em casa? Os seus filhos estavam vivendo um quadro de contrariedade, de doença, uma enfermidade. E aí não tem problema, não pare de fazer isso, de você me ligar, de você mandar uma mensagem, dizer: pastor, ore por mim, em nome de Jesus, pastor, ministro, não esqueça de hoje à noite. Como foi, eu vou usar de exemplo, foi o irmão Júnior, que o Arthur estava doente, Júnior? O Júnior foi para casa, o Arthur muito ruim, e ele disse: pastor, eu creio nas orações, então ore pela vida do Arthur, ministre sobre ele, não esqueça de estar orando e ministrando sobre a vida do Arthur. E no dia seguinte, a gente já conversando, o Júnior já mandou um texto dizendo que o Arthur melhorou. Precisou levar no hospital, Júnior? Não precisou levar no hospital, e ele estava febril, estava doente. Mas o que eu estou querendo comunicar, pegando esse gancho dessa palavra? Que às vezes o que Deus está esperando de todos nós é uma atitude de alguém que corresponda com as Escrituras. A gente parece que a primeira menção do que nós vamos fazer, o primeiro start de nós é o quê? É correr para o homem, é correr para o hospital, é em busca de um remédio. E como eu disse, eu friso novamente, não é pecado, não é errado. Mas eu quero simplesmente que você se encaixe, se enquadre nisso que nós estamos falando. Por que não é a primeira instância, a primeira busca, a primeira menção das nossas vidas é buscar o Senhor nesse momento? Nós orar e orar pelos nossos filhos, nós como homens e mulheres, orar, declarar sobre a vida das nossas esposas, as esposas sobre os maridos, porque nós estamos desperdiçando o lugar de tudo aquilo que nós então falamos que estamos recebendo, mas no final das contas, o que estamos fazendo com o que estamos recebendo? Hoje a gente já não ora mais, a gente já não busca mais como buscava, e aí vem quando a gente se encontra com algumas pessoas, os quadros é sempre o mesmo, é falar de um tempo de algo chamado saudade. Eu tenho saudade, pastor, daquele primeiro amor, eu tenho saudade de ver milagre, eu tenho saudade, eu venho de um tempo, eu venho de um meio onde nós dobrávamos o joelho, a nossa primeira atitude era buscar uma resposta de Deus, nós não corríamos para homens, e não é porque nós éramos orgulhosos, a gente entendia que Jesus era a resposta de todas as coisas, e a gente via então, principalmente, eu falo nós que somos crentes mais antigos, vamos dizer assim, a gente sempre entendeu algo,
sempre foi ministrado algo. Jesus é a resposta para a vida do ser humano. Só que a gente nem sempre caminha com esse entendimento, porque parece que em alguns momentos nós estamos dormindo num tempo onde as guerras estão sendo anunciadas, e aí nós estamos padecendo, às vezes, como eu disse, enfermidades, contrariedades, né? São grandes os testemunhos, um curso sendo corrigido, né? Eu não vou ficar falando de algumas situações assim, porque não convém, mas como algumas pessoas essa semana tiveram bênção, essa semana tiveram acesso, essa semana ainda tiveram conquista, e nós conversando ali com pessoas dessa casa, dizendo assim que, e eu vendo, olha só como isso é muito pontual que estamos falando. A pessoa dizendo, não pastor, eu estou jejuando, pastor, eu estou orando, porque talvez Deus faça isso, né? Porque, né, a gente quer isso, mas talvez, pode ser que Deus aconteça, talvez, a gente, e eu identifiquei um ato de incredulidade, mas, irmão, isso é uma oração, a forma, a maneira, a conduta está correta, você está orando, você está jejuando, você está buscando a presença de Deus, mas a forma, a disposição com que você está lidando talvez pode ser de um homem ou uma mulher que se torna incrédula. Por quê? Porque não há um sentido de fé numa fala. A pessoa não diz, não, em nome de Jesus, eu estou orando, eu estou crendo, eu estou jejuando, eu estou crendo, eu estou buscando, eu estou lendo, mas eu estou crendo numa provisão de Deus, eu estou crendo que o Senhor vai dar resposta, eu estou de joelho, eu estou nas madrugadas, porque eu estou crendo que através dessa atitude que eu estou tendo diante de Deus, o Senhor vai olhar para a terra e vai me enviar as respostas que tanto eu preciso. É nisso que eu estou dizendo. Vocês conseguem identificar que existe uma fala, inclusive de uma expressão nossa, que descreve muito a nosso respeito. As pessoas estão, parece o tempo todo, falando num lugar onde a dúvida, parece que uma fala de um medo, de um receio, ainda que, como eu disse, está tudo certinho, está jejuando, está orando, está fazendo um propósito com Deus, as coisas, a iniciativa ela é boa, mas a prática não condiz muitas vezes com a expectativa daquilo que Deus está buscando. Era por entrelinhas, o que eu estou querendo dizer? Deus não parece que não consegue olhar fé o suficiente para fazer um milagre dentro de cada um de nós. Nós sempre estamos andando numa defensiva, a gente se apresenta diante de Deus, mas nós nos apresentamos sempre com dúvida. Parece que no nosso coração não há um nível de fé para Deus olhar e dizer, eu vou abençoar, por quê? Porque é isso que ativa o milagre na vida de um homem e uma mulher de Deus. Nós estamos, parece tão às vezes assim, mornos, para não dizer exatamente frios, que nós não nos sentimos mais tocados. Às vezes parece que Deus não consegue encontrar um acesso aos nossos corações, para que Ele consiga fazer um milagre. Porque se Deus é Pai, eu digo, porque se Deus é, e eu sei que Ele é agora, Deus é Pai, e nós como filhos de Deus, às vezes estamos perecendo em lugares, onde estamos paralisados, neutralizados, a sensação é que nós estamos ali enrolados, atados com faixas, e a gente se sente impotente para se mover, impotente para acessar, impotente, como o irmão Roldo diz, né? Nós não estamos presos para caminhar, os nossos braços não estão amarrados, algemados, para que não haja uma expressão de adoração, de vida, porque o Senhor nos chamou para ser livres, e a liberdade de Deus, pela cruz do Calvário, nos libertou de uma cadeia, de uma escravidão, de tudo aquilo que o inimigo planejou para nos colocar em lugares cativos. Então hoje nós devemos sim, como filhos de Deus, acessar os lugares que Deus preparou para cada um de nós. E é exatamente nesses contextos que Paulo começa a escrever essa carta poderosa à igreja de Gálatas. E Paulo começa dizendo, eu reconheço a maturidade de vocês, porque vocês não ignoraram a minha condição física de um homem doente, de um homem que está em enfermidade, porque ainda sobre mim, eu carrego um grande valor, não é externo, Paulo estava dizendo. O valor daquilo que identifica eu como um apóstolo, um homem na qual é um discípulo de Jesus, é aquilo que está dentro de mim. É aquilo que Deus depositou dentro de mim, é o Espírito de Deus, naquele que traz todas as diretivas, aquilo que traz direções, aquilo que traz
esclarecimento, aquilo que traz o norte. Era isso que Paulo estava dizendo. E aí depois no versículo 18 ele diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, pela carta. Aí o 19 Paulo diz: meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo, debaixo de uma extremidade, de um homem assim que eu já li a biografia de Paulo. A gente não vai ver os milagres como a gente já viu em outras situações, tantos outros homens de Deus, né? Elias, pensa no profeta, né? Principalmente tempo, né, antigo, a gente via tantas coisas acontecendo, né? Mas eu desconheço um homem para gerar tanta diretiva, gerar tanta palavra de direção, tanto destino para a vida de pessoas como Paulo. Eu sou um homem apaixonado por Paulo. E Pedro ganhou meu coração, porque o apóstolo Pedro às vezes é como a gente se sente. Um homem que tem a revelação num dia, que diz que vai com Jesus até o fim, e no outro dia pergunta: tu era um deles? Não, nem eu conheço. E não ficou fora do plano de Deus. Então Pedro é um símbolo, né, de muitas vezes cada um de nós que prometemos para Jesus que nós íamos até o fim, que prometemos para Jesus que nós perderíamos tudo, mas não perderemos a glória de Deus, e nem sempre a gente consegue segurar. E eu antes até estava falando desse tempo em que nós buscávamos e acessávamos, para nós poder chegar nesse versículo 19 de Paulo, que está falando a Gálatas. A gente lembra desse tempo em que parece que nada nos segurava, a gente tinha disponibilidade e disposição de acessar Jesus, de andar com Jesus. Sabe aquele tempo que a gente andava apaixonado por Jesus? Não tinha tempo ruim, não tinha chuva, não tinha sol, sabe? Eu já falei em alguns outros momentos, né? Testemunhos, né, de vida. Eu nasci aqui em Três Coroas, eu ia até a igrejinha de bicicleta, congregar, estar numa igreja. Eu ia, e a gente ia 3, 4, às vezes 5 vezes por semana. Por isso que a gente era magrinho. Viu, Cláudio? Receba aí. Eu tenho alguns testemunhos com o Cláudio, inclusive, uma vez até que de madrugada, sobrenaturalmente a bicicleta veio por cima dele. Era uma madrugada, o que era? Era uma vigília, o que era? Estava no monte. Era uma sujeira ou o que foi tirado do pneu? Não tinha freio? Só quem teve bicicleta sabe o que nós estamos dizendo. Gente, escute isso. Isso é para não estar no esboço, tá? Nem com essas coisas em esboço aqui, porque Deus está fazendo tudo diferente. Um tempo que nós íamos, não bastava ir para a igrejinha cultuar o Senhor. Nós queríamos Deus. Nós tínhamos fome de Deus. Nós queríamos Jesus. E a gente ia até a cidade de igrejinha que nós cultuávamos lá, servíamos a cidade, igrejinha, na igreja que nós congregávamos. Nós íamos de bicicleta, chuva. Quantos cultos nós ficamos de pé, né, Cláudio? Teve um culto que nós ficamos de pé lá atrás, porque nós pegamos a chuva no meio do caminho, dizendo: nós podíamos voltar para casa, mas permanecemos até o fim. Fomos lá, ficamos de pé, culto inteiro, assim, lavamos a igreja. Tomamos um banho de chuva, escondemos a Bíblia, lembra, pai? E ficamos lá atrás de pé. E todo o culto de pé, ouvindo a palavra de Deus. E nesse dia nós fomos para o monte, orar, buscar Deus. Nós queríamos Jesus, nós queríamos comer, queríamos beber Jesus, nós queríamos Jesus de todo jeito. E na volta, claro, sem freio na bicicleta. E quem tem bicicleta sabe como é que funciona. Quando tinha o paralama, o freio é a sola do pé. E o Cláudio estava tão cheio de Deus naquele dia, que o Espírito Santo pegou o Cláudio, quando ele botou o pé para frear, o pé dele entrou dentro do garfo.
E a bicicleta veio por cima do Clayton assim, quase se matou. E levantou dando glória a Deus. Levantou feliz porque tinha ido para o monte, tinha ouvido a palavra de Deus, tinha ouvido Jesus falar com ele. A gente vinha chorando numa bicicleta, voltando para casa. De um tempo em que nós celebrávamos a Deus e dizia, se hoje está difícil é hoje. Era frio, mas frio, a gente botava touca, tudo, e nós falávamos, hoje é um dia bom para nós cultuar a Deus, porque na hora boa todo mundo vai. Eu quero ver ser crente na dificuldade, eu quero ver ser crente, servir a Deus, adorar a Deus na luta, na dificuldade, no frio, na chuva. Quantas vezes a gente foi daqui à igrejinha, na cidade vizinha aqui, para ouvir uma palavra, para estar numa igreja, num culto como esse, para ver o Senhor falar conosco, de receber uma palavra que ia mudar a nossa vida, de dizer todas as lutas, as dificuldades, de nós receber Jesus como um Deus que é muito maior do que nós estamos vivendo. E no meio do caminho nós pegávamos a chuva, que era o que aconteceu. Muitos poderiam pensar, vamos voltar para casa. Não, nós íamos até o fim, nós estávamos lá e ficava, como eu disse, de pé até o final do culto, mas adorando a Deus, porque fazia sentido para nós estar com Jesus. Jesus era algo precioso para nós. Viver com Jesus era prioridade. Não ia ser a chuva, não ia ser o frio, e nem a bicicleta nos fazendo capotar, porque o que nós estávamos recebendo era muito maior do que a dificuldade. O que nós estávamos vivendo, a alegria, a disposição, o Espírito, aquilo que gerava dentro de nós, nos dava uma coragem para cada vez mais querer ir mais fundo. E não era diferente. A gente sabe o calor que se faz aqui na nossa região. Quantas vezes nós ia para lá? E vou te dizer, nós éramos do tempo do terno e gravata. E aí nós comprávamos a roupa, escuta o que eu estou dizendo. Alguma coisa Deus quer estar falando para mim estar lembrando essas coisas hoje. Nós pedalávamos e às vezes entrava a calça na correia, estragava todas as calças, botava uma borrachinha na perna direita para não entrar a calça, não sujar no meio da correia, que engraxava tudo. E quando a calça era clara, terno de microfibra naquele tempo, fazia sentido para nós, caro, sujava tudo, depois tira a graxa que eu quero ver. Nós chegava na igreja. É isso que eu estou dizendo, gente, precisa entender. Um homem feliz com Jesus, nós chegava na igreja de bicicleta, parecia uma Kawasaki. Nós botava a bicicleta lá, passava aquela corrente na bicicleta, porque parece que não fazia sentido, né? Mas era na igreja e nós passava aquela corrente para a bicicleta ficar segura, que no final do culto nós ia ter ela de volta. Mas são outros detalhes. E nós chegava na igreja naquele tempo. Vocês acham que tinha tristeza dentro de nós? Vocês acham que nós andávamos angustiados? Vocês acham que nós estávamos murmurando? Vocês acham que nós estávamos reclamando com Deus? Porque Deus não muda a nossa história, porque nós não temos um carro. Mas é porque se não for na igreja? Não, né, irmão? É uma cidade a outra, nós não temos como se mover, não tem um ônibus que nos leve, não tem um carro. Olha o calorão aqui, quem é que aguenta? Chega lá, nós estávamos aquele pinto molhado. E ainda no começo, a igreja onde nós ia, a camiseta tinha que ir até o punho, não podia ser camiseta física assim, ó. Então nós íamos para a igreja com um terno pendurado, às vezes sem terno, com a camiseta, gravatinha, suador, chegava lá, só Jesus na calça, botar perfume ficava pior ainda o cheiro, suava, transpirava, mas nós queríamos Jesus. Não tinha dificuldade, não tinha luta, não tinha barreira. E eu quero que você sinta-se ministrado nessa noite, porque o que nos falta, talvez, eu sei que Deus te trouxe hoje aqui porque Deus queria liberar essa palavra sobre o seu coração, é fome de Deus. Sabe que você, às vezes, a sensação de não estar com Jesus não é as lutas, não é porque você não tem a roupa que você queria, talvez não é porque você não tem o carro que você queria, a bicicleta que você queria, é falta de paixão por Jesus. Sabe o que te segura em casa, que às vezes num domingo faz você não vir à casa de Deus? É falta de amor, é falta de fome, é falta de sede de Deus. Você beber de uma água em que você beber nunca mais terá sede, como diz a Escritura. Porque se você entender, e se você viver isso, afinco na sua vida, é isso que eu estou dizendo. Hoje Deus mudou a história. Você nem de bicicleta mais anda, se anda só para curtir no final de semana. Você tem tudo para viver.
Você tem tudo para celebrar. Você tem saúde, você tem oportunidade. Você hoje, naquele tempo, você acha que nós entrávamos numa igreja e tinha ar-condicionado nos esperando? Era um banco em cima do outro, era banco ainda, e daí um sentava do lado do outro, todo mundo suando, todo mundo com toalhinha. Chegava na igreja, mas existia uma glória. Eu via pessoas sendo curadas da surdez, eu via pessoas que estavam marcados de fazer cirurgia, porque não estavam mais enxergando, e ali no nosso meio Deus curava, Deus transformava. Tinha que ligar para o hospital dizendo: tira meu nome daí, porque eu não preciso mais fazer cirurgia. E por quê? Porque Deus me curou. Eu fui criado numa igreja que eu vi homens ter dente de ouro, obturação de ouro, Deus fazendo sinais, Deus fazendo prodígios, pessoas que estavam anos, não exatamente como coxo, porque tinha dificuldade de se movimentar, mas viviam os seus dias em cima de uma cadeira de roda. E aquilo gerava limitação. Quando a pessoa levantava, sua fraqueza era se escorando, ela ia de um ambiente ao outro se escorando. E chegou momentos que nesses cultos de homens e mulheres que tinham fome de Deus, que tinham sede de Deus, que atraíam a glória de Deus, que Deus não tinha como não vir para um ambiente como esse. O pastor dizia: em nome de Jesus, se você quer Deus hoje, te levanta essa cadeira. E eu vi aqueles pastores dando a mão para as pessoas, e naquele momento a pessoa sair daquela cadeira que por meses, anos nós conhecíamos, e sair correndo dentro da igreja, que Deus de muito tempo não fazia. Sinais acontecendo, prodígios, milagres estavam acontecendo. Mas numa igreja que decidiu amar Jesus, que queria Jesus, que não se limitava, que não tinha tempo ruim, não tinha tempo bom, e Deus estava mudando a história das pessoas. E algumas perguntas hoje que eu me faço, inclusive, como falamos ali, a nível de fim dos tempos, os sinais estão acontecendo, sim, estão acontecendo. Há um pré-anúncio, nunca foi tão claro a volta de Jesus como está sendo hoje. Mas em alguns momentos, a sensação parcial, porque ela não é toda uma verdade, porque existe muito contexto, é um combo, é muitas vezes como Paulo fala no versículo 19. Paulo está dando uma carta à igreja, e olha que nossa igreja eu sou um pastor apaixonado pela nossa casa. Se existe um povo em que eu sou apaixonado, é pela nossa igreja. A Casa Farol para mim é a minha paixão na terra como ministério, depois da minha casa, que é a minha primeira igreja. Então não há diferença para mim, porque eu amo a todos, eu oro por todos. Na semana, quarta para quinta-feira, 4 horas da manhã, eu já estava de pé orando e ministrando, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida do Arthur Yatai, abençoe o Guto, os seus planos e projetos, abençoe o Jussiabi, abençoe o GP. Eu estou sempre orando, ministrando, sacrificando por amor, porque eu entendo esse lugar diante de Deus. Muda a história, ajude no matrimônio e tal, os planos e projetos. Em nome de Jesus eu me posiciono. Eu sou uma voz daquele que clama, eu sou uma voz daquele que está aqui levantando um clamor, um altar sobre a vida, sobre os membros que o Senhor tem me confiado, porque eu entendo que Satanás também não tem medido esforços, porque a Bíblia diz que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então eu, como homem de Deus, um pastor dessa casa, não há dificuldade para mim, eu falo com prazer, não é um nível de sacrifício, eu estou lá de madrugada orando, ministrando, declarando em nome de Jesus, que caia por terra todas as ciladas do diabo sobre nossos irmãos, em nome de Jesus, diariamente. Há um prazer, porque eu quero ver você bem, eu quero ver você feliz, eu quero ver você rompendo. Mas talvez alguns lugares se tornem de difícil acesso de Deus, porque nós não caminhamos com aquilo que há uma expectativa no coração de Deus. E a sensação é semelhante, às vezes Paulo está falando, como nós estamos lendo essa carta, uma carta ao mesmo tempo que ele enalteceu a vida, o entendimento, ele disse, inclusive, nem quero falar um pouco disso, porque pode até ser interpretado de uma forma equivocada. Paulo disse que vocês, vendo o meu estado, a minha condição, vocês, igreja, receberam a mim como um anjo de Deus. Paulo, o crítico vai dizer: Paulo se iguala ao anjo?
Aí Paulo, depois da vírgula, ele vai dizer como o próprio Cristo. Paulo ele não está dizendo que ele está na mesma esfera, no mesmo lugar, no mesmo patamar de um anjo ou como o próprio Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que o coração e a disposição do povo era de receber ele como um homem de Deus, independente da situação, independente da circunstância, mas como uma voz daquele que carregava a grandeza e o poder daquele que pôde mudar a vida do ser humano. Aí Paulo chega então no versículo 19, e ele começa dizendo assim, de uma forma tão amorosa, tão carinhosa diante dele, dizendo: meus filhos, porque de novo, olha só, sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo ele está descrevendo, e nós estamos caminhando para o fim dessa mensagem. Paulo ele começa a finalizar essa parte dessa carta dizendo o nível de exigência que essa igreja está dando, porque ao mesmo tempo essa igreja que vivia, que celebrava e que desfrutava de Cristo, era praticamente uma mesma igreja que ela adorava a Deus no domingo, mas na segunda, na terça, era meio que Pedro, assim, às vezes meio que dava umas negadas. E lá vinha ele, Paulo de novo, presencialmente, ou então, por muitas vezes, como uma própria carta escrita pelo próprio punho desse discípulo, desse apóstolo, gerando novamente, corrigindo o caminho, dizendo: entendam que vocês, para serem bem-aventurados, não tem como se apartar de Cristo. E Paulo ele dá uma menção de algo que se torna chocante, inclusive, porque Paulo começa a dizer: filhinhos, para que o caráter de Cristo de fato seja formado em vós, o que me é exigido é que, como uma mulher que está prestes a ganhar um filho, e os primeiros sinais dessa gestação que vai vir para fora, entrar em níveis de contração, em que a mulher vai ter aquela contração, como um pré-anúncio da chegada então dessa criança que está por nascer. E aquela mãe, ela está, olha o que Paulo está dizendo, aquela mãe, ela está vivendo momentos de prazer e alegria pela chegada de um filho, mas ela está também sofrendo pela uma dor daquilo que está sendo gerado numa parte física sobre ela. Então essa mãe, ela está diante de uma situação de alegria, de prazer, mas a um nível de dor, a um nível de angústia, porque o corpo dela está demonstrando o que está pronto, está acontecendo. E Paulo vai usar essa mesma menção, essa expressão que Paulo está dizendo. O que me é exigido da parte de vocês é que, para que vocês cheguem nesse lugar que Deus espera que todos nós venhamos chegar, vocês me exigem como uma mãe, como uma mulher, e como por dores de parto eu sofro, eu Paulo sofro, mas eu quero ver Cristo sendo gerado em vós. Paulo está dizendo: vale a pena não desistir, vale a pena, porque nós vamos ver homens e mulheres sendo destravados. Paulo está dizendo: vale a pena continuar crendo, vale a pena continuar entrando nesse lugar, porque nós veremos famílias sendo restauradas, matrimônios sendo matrimônio que reflita a glória de Deus. Vale a pena porque nós veremos homens que eram escravizados pelo vício e hoje vão ser libertos, e aquela enfermidade, aquela doença que assolava aquela casa vai ficar no passado. Esse homem, essa mulher nunca mais vai padecer, vai ser escravizado por um vício, porque Deus vai fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Era Paulo dizendo: essa bagunça que a sociedade ela entra e ela quer inculcar no coração e na vida de um homem, que é como ato de destruição do inferno, Paulo começa a dizer: os ensinamentos, as práticas, o entendimento vai gerar uma vida abundante, uma vida de celebração. Paulo era por entre linhas dizendo: ainda que nós sejamos como essa mãe, estamos no momento, de momento, sentindo o impacto daquilo que anteriormente vai nascer. Nós temos uma expectativa de viver alegria, porque o filho gera isso. Dentro da barriga da mãe, o que está acontecendo naquele momento é uma expectativa
concretizar em alegria e felicidade. Mas no momento que está acontecendo ali, é dor, é angústia. A mãe não vê a hora de colocar para fora. E não é só para ver e pegar nos braços. É porque ela já não aguenta mais as horas de angústia. Eu esses dias agora estava vendo sobre algo semelhante. E conheci um caso que dizia 18 horas de trabalho de parto, meu Deus do céu. Até que depois vem que teve uma mulher que ficou 3 dias, eu nunca tinha visto isso. Imagina o tempo ali de contração, você que é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Sim ou não? E você está lá, não vê a hora de nascer e não nasce, a dor chegando. A contração vem, aquela dor diz agora vai e não vai. Mas depois quando nasce, você já nem lembra mais. Você pega no braço, você beija, você o celebra, porque é um fruto do amor daquilo que Deus te deu, o prazer de viver como mãe, você homem como pai. E Paulo ele conclui essa palavra até pelo menos até esse versículo 19, depois o 20, é uma continuidade, a gente não tem tempo. É isso que Paulo está dizendo. E essa é uma palavra que eu quero liberar de coragem para nós como igreja. Você pode dizer amém por isso? Vale a pena. Não desista, porque vale a pena você continuar firme diante de Deus. Pudermos nós entender nessa noite, nessa palavra que o Senhor ainda continua sendo rei sobre nós. Ainda existe um trono em que identifica o governo de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor não perdeu o controle, ainda que as notícias sejam ruins daquilo que estamos ouvindo. Mas na verdade, se nós olharmos de uma outra ótica, são pré-anúncios em que Deus está falando. É necessário que isso aconteça. A gente não quer viver, a gente não quer ouvir, nós não queremos participar. Mas se os fins dos tempos estão chegando, a Bíblia diz que esses sinais seriam necessários que acontecessem. E não somente esses, sinais piores ainda, porque nessa questão, como Mateus disse, esses sinais que estão acontecendo, eu quero que sejam esses sinais de hoje, são como dores de parto, ainda não é a hora. É o mundo natural sinalizando: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a Bíblia diz: pode o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você tem fome de Deus, ou talvez, pastor, nesses últimos tempos, é isso mesmo que está acontecendo comigo. Há uma falta de fome de Deus. Eu até contei aqueles testemunhos ali, porque veio agora, não estava programado para isso. Mas você tem toda a condição do mundo de seguir, de servir, de buscar a Deus. Você não tem desculpa. E eu quero ser mais pontual agora, para não finalizar essa palavra. Você que está aqui nessa noite, você não terá desculpa diante de Deus. Você está ouvindo essa pregação, você está ouvindo essa palavra. E o Senhor te diz nessa noite, através do que você ouvir, você não tem desculpa de você estar como você está. Porque se nós cremos, nós entendemos que debaixo de uma vontade genuína de Deus, é de nós vivermos debaixo de um relacionamento de amizade, de filho, de viver, de receber, celebrar as heranças que o Senhor tem para cada um de nós. E se nós não estamos vivendo nesses lugares ainda, é o Senhor dizendo para cada um de nós: tenha fome de Deus, tenha sede de Deus. Não te limita, não coloca a dificuldade como algo que vai te tomar, te arrancar de Deus. Mas você, se nessa não você está entendendo, dizer: Senhor, enche meu coração de esperança, enche meu coração de expectativa, me dá a oportunidade de novamente eu viver o que um dia eu já vivi contigo. Me deixa ser essa igreja em que o Senhor está chamando, convocando para fazer parte de um povo, em que o Senhor quer derramar, em que o Senhor quer transformar, em que o Senhor quer fazer e construir coisas tão gloriosas como o Senhor já um dia fez, está pronto para fazer de novo. Você pode dizer amém por isso? Ainda que seja como por dores de parto, mas seja ousado. E eu quero dizer: seja ousado nessa noite. Se coloque no pé.